Estamos de volta com o Panorama TVC, agora falando sobre saúde. O Maio Roxo é a campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais e tem como objetivo garantir mais qualidade de vida aos pacientes e alertar toda a população sobre esse tema. Eu falo agora com o médico proctologista, Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior. Dr. Roberto, que gentilmente está nos atendendo, está falando direto de uma feira. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação, por esclarecer sobre esse tema tão importante para a gente. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Dr. Kaiser, eu acho que dos órgãos do sistema, dos sistemas que compõem o nosso corpo, o sistema digestivo talvez seja o que no dia a dia a gente tem mais consciência, que a gente tem mais afinidade, né? A gente não fica pensando no sistema cardiovascular, no sistema nervoso, mas no universo, no caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo, é algo muito presente na nossa rotina. Esse nosso interesse por alimentação, por estar saudável por meio da alimentação, ele ajudou o nosso sistema digestivo ou ainda o nosso sistema digestivo é um amigo que a gente não conhece muito? Então, olha só, uma pergunta bem interessante, né? Com certeza, a alimentação ela está de fundamental importância para que a gente tenha uma boa integração com o nosso sistema digestivo. Hoje em dia, estuda-se muito sobre, inclusive, o tipo de alimentação e o que também a microbiota associada, né? Hoje em dia nós sabemos que nós temos bilhões de bactérias no nosso organismo que fazem o auxílio na digestão, o auxílio no funcionamento intestinal, fazem a decomposição dos alimentos e preparam os alimentos para serem excretados e absorvidos. Então, com certeza, o tipo de alimento, a maneira como se alimenta, a periodicidade da alimentação é muito importante para o nosso trato gastrointestinal. A gente está falando sobre o Maio Roxo, que trata das doenças inflamatórias intestinais. Quais são essas doenças, doutores, as mais frequentes na população? Existem dois tipos de doenças inflamatórias, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. As duas causam um processo inflamatório no intestino, como o próprio nome diz, através de uma defesa autoimune. É como se... Entrou uma ligação. É como se, de repente, o organismo tivesse combatendo aquele intestino como se o intestino não pertencesse ao organismo dele. É como se tivesse um fator agressor tentando entrar no organismo dele. Então, o nosso organismo interpreta isso como se fosse um mecanismo de defesa que faz com que cause uma agressão a esse intestino e acarretando a inflamação dele. A origem dessa doença, nós não sabemos ainda por que de repente está esse gatilho, né? O organismo querer agredir e passar a agredir o nosso intestino. Mas acaba inflamando e causando uma doença inflamatória no intestino. Dr. Kaiser, quais são as particularidades dessas duas que o senhor citou, da doença de Crohn e a retocolite, em termos de tratamento e de sintomas delas? São bem parecidas? Como é que elas são? Sim, elas são bem parecidas. A doença de Crohn ela é uma doença que pode acometer desde a boca até o ânus. Ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, sendo o lugar mais comum o final do intestino fino e o começo do intestino grosso. Já a retocolite ulcerativa, ela acomete somente o intestino grosso. Perfeito. E os sintomas, eles são bem parecidos em ambas. Começa com um mal-estar geral, uma diarreia, cólicas abdominais. A diarreia, normalmente, ela é uma diarreia mais persistente. Não é aquela diarreia quando você tem uma virose, que dá 1, 2, 3 dias, uma semana de diarreia. Aquela que dura meses, né? Ou pode durar até mais de 3 meses. Aí sim a pessoa tem que começar a ficar preocupado como uma doença inflamatória. Associado ainda a cólicas, pode dar distensão abdominal, aqueles gases, aquela barriga estufada, né? Pode ter sangramento nas fezes, que esse sangramento pode acarretar uma anemia. E a maioria dos pacientes tem mal-estar geral, fraqueza. E o mais assim, que a gente pode dizer que é uma doença bem agressiva, é porque ela acomete uma faixa etária de pessoas jovens, entre 15 a 35, 40 anos, ou seja, idade mais produtiva. E ela pode estar acometendo também um segundo pico nas pessoas mais idosas, mas o mais comum é nessa faixa etária. Essas doenças, elas têm cura, doutor, ou só são tratáveis?
ainda não tem cura, ela tem tratamento. É como uma pressão alta. Você mantendo o medicamento, você consegue manter aquela doença em inatividade. O nosso objetivo sempre é fazer com que a gente consiga, o quanto antes, começar um tratamento, porque se de repente os estudos mostram que quanto mais tempo a gente demora para poder começar um tratamento, vai ficando mais difícil esse tratamento e os resultados não são tão bons quando a gente consegue iniciar um tratamento numa fase mais precoce. Esse tratamento, especificamente, é só medicamentoso ou a pessoa vai ter que passar por cirurgias ou por uma readequação alimentar? Como é que é esse tratamento de uma forma geral? Normalmente começamos o tratamento medicamentoso. E aí, dependendo da fase da doença, dependendo da resposta do medicamento, ela pode evoluir para uma estenose e sim, no futuro, necessitar de tratamento cirúrgico. Mas, que nem de novo falando, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, começar a tratar, menor é a opção dele ir por um tratamento cirúrgico. Mas o que a gente orienta é que um paciente com uma doença de Crohn, os estudos mostram que existe uma probabilidade de um momento da vida dele, em toda a vida, é de 80% dele ter necessidade de um tratamento cirúrgico, o que mostra exatamente que os pacientes estão iniciando a doença numa fase bem tardia. O estudo brasileiro mostra que demora, assim, em média, mais ou menos 1 ano, para que, do início dos sintomas até que seja feito um diagnóstico. Isso que é o que a ideia dessa campanha é tentar reduzir esse tempo, fazer com que a gente consiga um diagnóstico mais precoce. Doutor, o senhor falou que são doenças que também acometem, sobretudo, os jovens. E os jovens quase sempre não se preocupam tanto com a saúde, não fazem exames, esse tipo de coisa. O senhor recomenda que tipo de exame ou na verdade, só ficar atento a esses sinais, a esses sintomas que o senhor citou para identificar a doença? Então vamos lá. Quando que a gente começa a preocupar quando você tem uma diarreia? Diarreia é até 4 meses, mais ou menos. Se você está com uma diarreia que dura mais do que 4 meses, com certeza você tem que procurar auxílio médico. Perfeito. Você perceber sangramento nas fezes, as fezes mais escuras, aquelas cor de borra de café, também procure. Cólicas, distensão abdominal, quando o abdômen vai estufando, cólicas, também é importante procurar um auxílio médico, porque aí você consegue fazer um diagnóstico mais precoce. Não demore muito para procurar auxílio médico. Perfeito. Doutor, para a gente ir encerrando o nosso assunto, e que bons hábitos que eu posso cultivar para ter um intestino mais saudável? Além da alimentação, o estresse também ele pode ser um fator desencadeante de alguns problemas intestinais ou não? O estresse ele causa mais problemas gástricos do que da parte intestinal propriamente dita. Perfeito. O estômago, normalmente o estresse estimula a secreção de ácido pelo estômago. Então, se você está estressado, você tem uma produção maior de ácido. E se você não tem uma boa alimentação para poder fazer com que esse ácido se misture com o alimento e vá embora, tipo jejuns muito prolongados, pessoas que ficam horas e horas sem se alimentar, né? Aí sim, isso aí vai agravando mais ainda, porque fica aquele monte de ácido lá dentro, não chega nenhuma comida, ele fica provocando, atingindo as células do estômago, provocando refluxo, e ele não indo embora, com o tempo isso vai agravando mais problemas gástricos. A parte intestinal nem tanto. Essas doenças inflamatórias do intestino, doutor, elas podem causar outras doenças? Elas podem ir além do intestino? Pode sim. Existem as manifestações que a gente fala manifestações extraintestinais, que acometem, por exemplo, o olho, pode acometer articulações, a pele, lesões dermatológicas, lesões oculares e região perianal também, através de fístulas, abscessos, ou seja, ela tem a sua forma de manifestar fora do intestino. E o estresse, eu acabei não falando, sim, mas ele também é um dos fatores desencadeantes dessa resposta autoimune. A gente não sabe explicar ainda o porquê, mas a gente observa muito quando a pessoa tem o estresse ou a pessoa tem um fato, uma perda de um ente querido, um fator que pode estar mudando um pouco a parte emocional, é uma das coisas que ativa um pouco, pode ativar a doença inflamatória intestinal. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar o nosso papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de otimismo para a pessoa que acabou de receber um diagnóstico dessas doenças, que são doenças pouco conhecidas, talvez assuste um pouco a doença de Crohn, a retocolite, e deixasse uma mensagem de otimismo, que o tratamento existe, que a pessoa vai aprender a conviver com essa doença, é isso?
Exato, com certeza. O importante é que façam o diagnóstico, que vá atrás. Feito o diagnóstico, tranquilo. Hoje em dia nós temos muitos recursos, nós temos muitos medicamentos, nós temos, inclusive, nós temos um centro de pesquisa onde nós temos vários estudos de novos medicamentos em andamento. Então, a gente também tem medicamentos que são avançados e para que ajude o tratamento dessa doença. E também nós temos um protocolo até de transplante de célula-tronco. Hoje em dia a gente pode estar fazendo transplante de célula-tronco para esse tipo de doença. É uma inovação aqui no Brasil que a gente vem desenvolvendo. Nós já estamos com mais de 70 pacientes transplantados e com excelente resultado. Então, se você tiver um diagnóstico de doença inflamatória, fique tranquilo. O importante é que procure um especialista que conheça e saiba lá tratar essa doença. Tá, joia. Eu agradeço a participação do Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, que falou de um assunto muito importante aqui para a gente.